Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Mães. E hoje o tema é de, assim, muita importância, que é falar sobre atividade física. Então a gente vai falar sobre o corpo, sobre movimento, sobre consciência corporal, sobre leveza também de enfrentar e de ver isso, né, no nosso dia a dia. E ninguém melhor para estar com a gente e falar sobre esse assunto tão relevante, que é a Mariana. Fala pra mim, por favor. Não tem problema. Seja bem-vinda, Mari. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Obrigada. A gente começa todo o nosso podcast com a retirada de um versículo de dentro desse potinho aqui, que tem muitos versículos. E a gente comenta sobre ele, porque esse é um podcast com propósito. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Posso abrir, né? Pode. E enxergar também. Enxergar e ler. E lê-lo. Jovem. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias 29:12. Muito bem. Muito bom. Esse versículo é, assim, algo que é do nosso dia a dia, né? Para nossa vida, é um aprendizado. Porque a gente precisa ter essa relação, né, com Deus. Ele é nosso relação pai. De intimidade com Deus, né? Exatamente. Uhum. Então, ele é nosso pai e a gente tem acesso, né, no Novo Testamento, né? Esse véu foi rasgado, então a gente tem esse acesso direto a ele, onde a gente pode, como filho, né, assim como os nossos filhos têm aquela intimidade de mãe, eu quero isso. É isso aí. Exatamente. Saber assim. Pedir, né, diretamente para ser atendido, né? E saber entender pedir e ser específico nesse pedido. Exatamente. Né? Então a gente precisa entender que às vezes a gente não recebe por não saber pedir, por não ser direto e específico para Deus, e Ele só tá esperando a gente falar claramente o que a gente deseja, o que a gente quer, né? Assim como tantos milagres, tantas curas que o Senhor fez, né? Que tem na Bíblia, trazendo ali, Ele esperava sempre essa pessoa ser claro no que ela queria, mesmo que fosse tão óbvio. Assim como a cura do cego, Exatamente. do paralítico. Ele queria que aquela pessoa falasse para ele o que ele desejava. Então, assim, nós temos que ter essa relação, né? E para todo dia. E assim eu vou puxar, né, para nossa atividade física. Às vezes eu sou uma dificuldade, Deus, mas tô melhorando, Mari. Me ajuda muito. A gente tá sofrendo que a gente resolveu criar o hábito depois de velho, né? Exato. De velho. Ô, Mari, atividade física é igual a tomar banho. Igualzinho. Se a gente olhar um pouquinho para trás, né, não muito, a nossa vida era muito diferente do que virou depois da Revolução Industrial. Sim, sem dúvida. Né? Então, assim, a nossa vida, o nosso corpo, ele foi feito para movimento. Estar em movimento, Para estar em movimento. O ser humano foi nômade, né? Por milhões de anos. Hoje em dia, a gente tem todas as facilidades para tudo. Controle remoto, carro... Tudo e que favorece ao sedentarismo, né? Tudo que favorece ao sedentarismo. Uma questão também muito grande nos grandes centros de segurança. Então, cada vez mais a gente está vivendo em bolhas. Que nos tornam mais e mais sedentários. Sim. E a pandemia também acelerou muito a questão do trabalho digital, né? Do formato todo digital. Então, a gente está vivendo aqui. Se deixar, você fica isso aí, o dia inteiro aqui. E todo mundo cheio de comorbidade, né? Exatamente. Todo mundo cheio de problema muscular, com miopias absurdas acontecendo, e aí, né? isso virou normal. Sim. Sim, super. Sim. Virou, a gente acha que é normal. Sim, é isso. Só que apesar de ser comum, não é normal. Não é normal. Então a gente precisa Na verdade, a gente tem que parar de normalizar coisas que não são normais, né, gente? A vida hoje virou normal, umas coisas que a gente fica... Uma série de... como assim, né? Doenças são normais. Eu falo são sempre normais. pros meus Isso aí, todo mundo tem. Isso aí. Mas não é... Eu falo pros meus filhos muito que eu fico, às vezes, paro e penso assim... Parênteses, né? Eu nunca me alimentei bem, né? Nem quando criança. Mas eu nunca fui gorda criança. Nunca. Comecei a engordar depois de 2019. Várias coisas, a pandemia piorou muito, né? Tudo. Mas aí quando eu parei, me lembrei e falei, gente, mas por que, né? Que às vezes eles se alimentam melhor, mas estão tendo alguma questão. Porque
A minha infância não tinha celular. Ah, sim. né? Sem dúvida, sem então dúvida. eu ia pro play, né? Morava em prédio, então eu pulava corda, elástico, era pique-esconde. Era movimento. O tempo inteiro. Como que é, né? Movimento. Gente, se a gente tiver... Eu não sei se vocês têm. Hoje em dia eu não tenho, porque eu perdi o meu e depois não comprei outro. Um Apple Watch desse da vida, né? Um relógio desse. Pra gente avaliar quanto de movimento a gente faz. É muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. E não é sobre gordura, né? Eu falei que nunca fui gorda, né? Mas assim, não é sobre... É sobre saúde. Porque, na verdade, estar acima do peso, que também tem, eu acho que um movimento de querer normalizar o que não é normal. Estar acima do peso e esse discurso de aceitação, isso não é bom para a saúde. Não é bom. A gente sofre. A obesidade, ela é uma doença crônica, não transmissível. E se você não sabe, caro espectador, em 2035 nós teremos metade da população obesa. Isso. Paulinha, endocrinologista maravilhosa, tá me olhando ali, batendo assim com a cabeça. Mas nos bastidores. Isso é um dado real e alarmante e desesperador. Pra quem trabalha com criança. E puxando sardinha de novo, já usei esse termo hoje, hein? Puxando aqui pro meu lado pediátrico, Mari, a atividade física faz parte da minha prescrição médica hoje. E você sabe que ainda existem pessoas que se assustam e a gente fala, o brincar é estar em um movimento. Mas a criança precisa de direcionamento para brincar. Se você delegar seu filho a brincar sozinho, fatalmente ele vai achar isso aqui, ó. E aí ele vai ficar onde? Aqui, ali, ó. Sem se movimentar. E fazer parte o pai talvez acho que tá brincando. Tá estimulando. É assim, né? Então, gente, estar em movimento é obrigatório desde que um bebê nasce. Desde que o bebê nasce. O bebê tá todo encolhidinho lá dentro do útero. Quando ele nasce, o que ele faz? Se estica, ele começa a se movimentar, ele começa a entender, ter uma consciência corporal, não é verdade? O exercício começa ali, né? E aí o que aquelas mães querem? Embrulhar a criança no charutinho. Sabe por quê? Porque ele não se mexe, ele fica quietinho, né? E a gente cada vez mais desmistificando isso. Não, você não pode limitar essa criança a um charutinho. Não é assim que funciona. E elas começam a normalizar um monte de coisas e isso é muito sério. Você sabe que eu tenho o maior orgulho de dizer que há 3 anos eu não sou uma pessoa sedentária. Eu treino todos os dias. Nesse momento, tô suspensa por um motivo de saúde pós-operatório. E tô contando os dias. Porque depois que isso passa a fazer parte da sua vida, você não consegue mais viver sem. Não consegue. Porque aquilo ali te dá uma sensação de bem-estar, de depósito de saúde, que é inexplicável. Inexplicável. Dentre o seu público, quem mais você tem dificuldade de botar pra treinar? Das mulheres. Da criança à menopausada. Quem que tá perdendo nessa história aí? A pessoa que não criou o hábito de Exatamente. cedo. Em qualquer idade, né? A pessoa que não criou o hábito de cedo. É isso aí. Pra essa pessoa é o mais difícil. É uma tortura inicialmente. É uma tortura. Né? É uma tortura, eu imagino. E aí, como criar, Mari, esse hábito? A Mari trabalha muito com mulheres, né? Então, assim... para essas mulheres, né, que não tiveram hábito ou, enfim, estão numa gestação, também é importante a gente desmistificar essa questão do exercício na gestação e pós-parto, né? Sim. Então, como criar esse hábito ou voltar, né, ou perder o medo, de repente, de um movimento que é muito a sua área, né, de atuação? Eu não sou uma pessoa muito romântica. Também não, que coisa, né? Eu também não sou, não. Porque eu sou colérica, né? O colérico não é romântico, né? O colérico é reto e direto, né? E eu sou uma colérica sanguínea. Eu também. Estamos juntos. Aí, ó. Estamos juntos. Então, eu não tenho esse romantismo de, acha alguma coisa, então pensa. Não sei o que lá. Quando você pensa 9 meses. Exatamente. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a gente se torna adulto, a gente precisa... fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito e entender as consequências do fazer e do não fazer. Exatamente. Perfeito. Estando com vontade ou não. Ou não. Exatamente. Então, assim, por exemplo, hoje é um dia que eu tava comentando aqui antes da gente começar, né? Uma filha bebê, tá meio doentinha, a minha mais velha que tá aqui com a gente tá conselho de classe e tal, não fiz atividade física. Mas eu já tô aqui pensando em que horas eu vou dar um jeito. Eu vou encaixar um negocinho, né? 30 minutos de bicicleta que é igual aquela menina ali, Paulinha, do mesmo jeito. Quando você pensa que ela tá saindo do plantão, ela tá entrando na academia. Ela tá indo pra academia. Entendeu? Mas é isso, né? É isso. Entende
de uma forma... Eu acho que a gente, como adulto, a gente precisa racionalizar as coisas e não ficar querendo chorando, o miminho, o confortinho o tempo todo. Sim. Entendeu? Senão você fica o tempo inteiro se mimando com alguma coisa. Isso. E eu entendo as pessoas que passam por isso, que, por exemplo, eu adoro comer. Então, eu tenho a tendência a ficar me mimando com doce. Então, eu acho que a gente precisa colocar um papel, às vezes mesmo, e racionalizar. Quais são os benefícios de fazer isso aqui? Quais são os prós? Quais são os contras? O que eu perco? O que eu ganho? E quando a gente começa a olhar de fora, e não só aqui com o que eu tô sentindo aqui, de que, não tô com vontade. Hoje tá frio, hoje tá calor, amanhã tá magra. Hoje eu trabalhei muito, eu trabalhei pouco. Olha, você fala assim, gente... Pode falar palavrão? Pode. Eu tô fudida se eu não fizer atividade física. Isso aí. Eu tô fudida. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Isso então aí. eu tenho que fazer. Não existe essa opção. A quantidade de doenças que a gente tem associadas à falta de atividade física. É absurdo. Treinamento de força, treinamento cardiorrespiratório é gigante. Outro dia eu tava numa aula de bicicleta, que eu sou bicicleteira. E aí... Eu postei alguma coisa e em um momento eu falei assim, gente, eu nunca li um artigo científico que fale sobre obesidade, hipertensão, diabetes e câncer. Que eu acho que são as 4 coisas que mais aterrorizam. Tem mais alguma coisa, Paulinha, pra botar nesse... Tô quase chamando Paulinha pra esse episódio, hein? Mas assim, são 4 coisas que me vêm na cabeça nesse primeiro momento. Eu nunca li nada que dissesse assim, se você não fizer atividade física, tá tudo bem. Nada. Não existe. Todo o artigo que você vai ler de obesidade, diabetes, dislipidemia, dislipidemia. É tratamento. Síndrome metabólica. É tratamento. E aí tem sempre aquela coisa assim, nossa, mas como é que você consegue? Não, gente, eu não... Deixa eu dizer, não é todo dia que eu acordo linda, feliz, e boto aquela roupa apertada que eu odeio demais, e lá vou eu. Mas eu tenho que ir, é isso, né? É ser adulto. E eu vou dizer pra vocês, eu tenho um filho de quase 17 anos e um de 12. Pros meus filhos, faz parte da vida deles. Eu tenho o maior orgulho de dizer isso. Pra eles planejando o dia seguinte, é assim, amanhã eu vou pra escola, depois eu vou pro inglês, depois eu vou pra academia, depois eu vou lá. Faz parte. Legal. Entende? E eu falo... É isso mesmo. E eu vou ficar onde? No final do dia. Mas eu também boto lá. Mas assim, isso faz parte do diário, né? Da rotina diária deles. E a gente precisa parar de normalizar essa história de que, ai, tadinho, ele não pode. Quem disse que não pode? Médicos, amigos queridos. Isso criança também é uma pode outra coisa fazer, que né? você perguntou, né? Pra quem é difícil e tal. Então, assim, a mulher, por exemplo, no pós-parto, cara, é difícil. É difícil. Mas eu nunca vou falar pras minhas alunas, vai no seu tempinho. Fica tranquila. Isso, então é lógico que eu acolho. Eu entendo. Claro. Eu sei como é difícil. Eu passei por 2 gestações. Uma recente, né? Uma recente, que foi mais fácil porque eu tive rede de apoio, que é uma coisa que ajuda muito a mulher no pós-parto. Claro. Na primeira eu não tive. Ela foi bolsa rota com 24 semanas. Eu fiquei aquela coisa aqui. E assim, a diferença de ter feito atividade física de uma forma mais... regular, né? Nessa segunda gestação. Pô, eu tive ela, a primeira com 31 anos. Teoricamente bem mais nova e tal. Eu perdi massa magra pra caramba, porque eu tive que ficar de repouso pra voltar. O meu emocional ali, por causa da questão da bolsa rota, foi assim... Eu fiquei com medo do caramba. Então, tudo eu queria ficar aqui. A minha saúde... Em toda, saúde física, saúde mental, saúde emocional, na primeira gestação foi muito pior quando comparada à segunda, que eu falei, não, vou voltar a treinar logo, vou me organizar e vou fazer. E é óbvio que, então assim, eu acho que a mulher, principalmente nesse período pós-parto, ela tá muito fragilizada, principalmente primeira gestação, né? O puerpério, né? O puerpério, ele é um momento ali difícil. Mas... Curiosamente, que não é curiosamente porque a ciência explica, né? Mas quando a gente se exercita, a gente melhora uma série de sintomas. Sim, sem dúvida. De depressão pós-parto, de falta de energia, de cansaço. Então, os sintomas que a gente está sentindo, que fazem com que a gente não queira ir treinar, são resolvidos quando a gente treina. Né? E ajuda muito no puerpério, né? Então vai Demais. ajudar por mais cansaço, né? Porque tem essa parte ali do puerpério, do início, onde... Cadê, né? O sono. Sim. Como que dorme, como que descansa. E daí a pessoa pode falar, nossa... Como que vai fazer? Como foi
você, né? Porque você acabou de viver isso. E também como que você orienta nessa área, né? As mulheres que fazem parte da sua consultoria, né? Que tem a sua assistência nesse momento. No pós-parto. No pós-parto. No puerpério, sobretudo. Primeiro assim, Mari, tem um momento que pode voltar a fazer atividade física? Isso depende de cada caso? Ou a partir de tanto tempo, você pode sem nenhum problema? Já voltar. Tá. Depende da liberação obstétrica, que vai depender da via de parto. Entendi. Então, a mulher que teve um parto vaginal sem complicações, ela pode voltar ali na semana seguinte, 15 Nossa, dias que maravilhoso, seguinte. né? A mulher que fez uma cesariana, geralmente em torno de 40 dias, ela pode retornar. Mas eu trabalho muito, a Lari me acompanha ali, né? Falo muito também sobre diástase, sobre fortalecimento desses músculos de core, abdômen ali pós-parto. Os exercícios que a gente chama de exercícios respiratórios, que são exercícios para a gente voltar a fazer uma ativação desses músculos mais profundos, que são estabilizadores, eles podem ser feitos no dia seguinte. Ai, sensacional. Ainda que a via de parto tenha sido cesárea. E eles ajudam muito, porque o lugar que a gente mais sofre alteração é nessa região de centro, né? Então a gente já vai voltando a ter um pouco mais de consciência dessa musculatura que foi muito alterada. Natural, a tal né? cinta natural que eu sempre falo. Exatamente. Nossa, mas isso é maravilhoso, né? Porque às vezes tem isso, né? Aí o povo quer botar cinta, aí faz taping, aí faz não sei o que lá, mas não trabalha musculatura, E o que é muito né? legal na consultoria, as minhas alunas que treinam grávidas comigo, né? Porque eu atendo mulheres mais ou menos de 35 a 60 anos. Então, tem muita mulher ainda em idade fértil. Elas engravidam durante a consultoria e a gente continua atendendo. Elas treinam super bem grávidas. É raríssimo uma aluna que tá grávida parar. Quando ela tá na consultoria. E elas voltam super rápido. Olha, que legal, né? Chega a me, assim... assustar até. Nossa, que bom, assim, né? normal é a pessoa... E é legal pra você também, né? Que você fala assim, meu Deus, tá surtindo, né? Exatamente. O meu trabalho tá sendo legal. Ali, muito legal, muito legal. Gratificante. E esse trabalho do core é já na gestação que você começa. Já porque começa a gente sabe antes, desde que tem sempre. exercícios que não podem ser feitos durante a gestação. E muita gente manda, né, também fazer. E aí, né, essa mulher que não tem manda fazer os exercícios incorretos. Sim, né? Isso traz consequência, eu imagino que em qualquer situação, né? Assim, E a Mari é uma profissional de educação física e, mais uma vez, a gente aqui fala sempre sobre... cada um tá no seu quadrado, né, Mari? Isso é muito importante. Sim. Porque não adianta eu querer fazer o seu trabalho se eu não sou capacitada para isso. E não vai funcionar como deveria funcionar. Então, é muito importante vocês que estão ouvindo a gente aí, né, que tá nesse momento aí, procurar de verdade um profissional capacitado para orientação, né? Sim, e essa questão do trabalho do core, né, e que traz muita consciência, né? Porque assim, ela traz. Não só na gestação e puerpério, mas o trabalho do core para sempre, pra vida. né? Para qualquer exercício, isso te traz ali um resultado muito melhor, né? Uma efetividade do exercício, você percebe muito mais ali, né? E a Mari tem uma coisa que é fantástica, que é o movimento. A execução do movimento, né? E quanto que isso, de fato, muda, né? A forma da gente fazer o exercício. Então, não é só fazer o exercício, mas você... Como fazer. É a consciência. Exatamente. Então, eu tô pausada na consultoria da Mari, mas, gente, assim, é um negócio que você faz o movimento completamente diferente, né? E a gente começa a olhar pessoas fazendo assim, tá bom, não. E quando a gente treina com consciência corporal... e a gente começa a conhecer de fato ali o nosso corpo, também começa a ficar gostoso, né? Porque você começa a entender ali de fato o que você tá fazendo, pra onde você tem que jogar a força, e aí você vai nesse processo de intimidade com você, sabe? É muito bom. De se conhecendo, né? Um autoconhecimento também, né? Do que você tá fazendo ali, uma consciência do que você tá fazendo. E não é ter pressa, né? É muito mais execução. Então, essa coisa da gente saber o que tá fazendo e fazer com calma, né? Muitas vezes o movimento, do que fica ali, igual uma louca, né? Puxando. É consciência. Exatamente. Que também é algo que quando a gente tem da base, né? Então, já que a gente tá num café com mães... É isso aí. O que a gente puder estimular mesmo as crianças, né? Da base. Trabalhar, desde cedo, né? sabe? Conhecer as mães me pedem assim, você pode dar um atestado pra ele ir na academia? E aí eu falo assim, depende. Se você disser pra mim que ele vai pra academia do prédio sozinho, eu não vou te dar o atestado. Porque elas acham que é isso, né? Ligar a esteira. E gente, eu já vi adolescente apostando corrida na esteira
esteira. Jesus amado. Nossa, eu me machuquei a beça, porque eu comecei a treinar cedo, com 13 anos. Me machuquei muito. Tá vendo? Muito. E a importância de ter uma pessoa ao lado capacitada é muito importante, principalmente pro adolescente. Com certeza. Que já se acha o dono do mundo, né? Se não tiver ali uma pessoa... Não é? O menino, então... Não é assim? E eles só querem o quê? Crescer. Então, vamos pegar mais peso, vamos pegar mais peso, vamos pegar mais peso. E, na verdade, não é bem assim que funciona, né? O negócio tem que ser construído, né? Tem que ter uma consciência de tudo que tá fazendo ali de uma forma correta. Porque senão a gente vai ter problema, né? Vai ter problema. Eu acho que a grande dificuldade do ser humano é o tal dos extremos, né? Ou eu tô treinando plena, assim, comendo linda, treinando perfeita todo dia, nananana. Ou, nossa, dei uma escapulida, agora chutei o balde, acabou, né? Não vou voltar, né? E você tem essa abordagem muito bacana que eu queria que você trouxesse isso, que é algo que você vive no seu dia a dia, né? Porque o proibido, né? Que às vezes afasta muito as pessoas de ter uma rotina, ou que volte, né? Ou que não abandone de vez a atividade ou qualquer outra coisa. Eu acho que, nesse sentido, e talvez muito hoje que a gente tem esse excesso, assim, né, de informação, isso traga um bug ali, assim, né, na nossa cabeça em relação ao que é o certo, o que é o errado. Será que se eu fizer isso? Será que eu fizer aquilo? Quando eu tinha uns, sei lá, 13, 14 anos, quando eu comecei a malhar, eu era isso aqui. Só que eu achava que eu tinha que comer frango com alface. Claro, sim. Todo adolescente acha. Eu achava que eu tinha que comer frango com alface. E aí, quando eu comia, às vezes, alguma coisinha ali fora, eu ficava... O mundo acabava. Exatamente. Imagino. E, na verdade, nenhum extremo é positivo, né? Não, claro. Pra nada. Concordo. Inclusive, outro dia eu tava refletindo sobre a própria questão da dieta, né? A gente sabe que precisa se alimentar bem. Eu sou até a favor de fazer uma dieta, muitas vezes, mais detalhada ali, prescrita. Organizada, porque vai te trazer ótimos resultados. Também vai fazer você conhecer um pouco mais ali de quantidade, etc. Mas no longo prazo, isso também não funciona, entendeu? Porque a gente tem que saber caminhar nos diferentes... E eu falo também, caminhar com orientação nutricional, mas caminhar com as nossas próprias pernas. Exatamente. Né? E assim, e flutuar de uma forma gostosa e leve nas diferentes fases da vida. E situações da vida. Então assim, poxa, você tá num jantar com seu marido. Você não vai comer um negócio? Você não vai beber um vinho? Você não vai estar com amigos confraternizando? E não é aquela pizza ali que vai fazer diferença. Não é aquele pedacinho de bolo que vai fazer diferença. Então, com certeza. Quando a gente... E alguns dias, tudo bem, a gente vai exagerar, porque tava gostoso pra caramba. Ou talvez um dia você tava mais ansiosa mesmo e você deu uma descontada ali. Só volta, que é o tal que eu falo muito, entendeu? Né? Só volta. Comeu, voltou, não fica ali chorando. Só volta. Isso traz uma leveza, né? Porque quando você ouve um profissional... É isso, né? Hoje essa era, né? Digital, rede social, as pessoas são muito perfeitas. Com certeza. Né? Então aí você vê aquela pessoa, mas aí é tudo regrado, tudo não sei o que lá. E você fala, cara, isso é tão distante de mim, não vou nem começar. Não vou nem começar, e aí deixa você fica ali sentada só olhando assim, ai, meu Deus. Comendo um brigadeiro. Olhando aquela mulher sarada, filha da mãe. É porque eu gosto disso. Ai, a Mari, por mais que ela seja, né? Tem a genética, mas tem, obviamente, muita disciplina, né? Muito trabalho. Maravilhosa dela, cara. Ela malha, linda, tem essa consciência. Eu amo ver. Gente, só vai lá no Instagram dela depois. E fique olhando. Que você fica olhando ela malhar, você fala, gente, meu Deus, mas que movimento perfeito é esse? É muito maravilhoso. E isso, e a verdade, né? Eu acho que o que me conectou, né? A gente já caminha Milena, que foi a primeira convidada desse episódio. Que legal, né? O milagre dela com a Bebel, maravilhoso. Ela deu testemunho aqui. Ai, que graça. E eu conheci a Mari através da Mi, que foi toda uma questão, até dessa questão do exercício. E ela começou comigo após a primeira gestação. Exatamente, ela fez uma diastase enorme, né? Enfim, e a Mari vem trabalhando. E aí eu me apaixonei por ela. Porque é essa coisa da leveza, né? Do tratar com leveza e de ser uma pessoa de verdade. Porque quando ela bota então que ela gosta de doce, eu falo, Deus! Essa pessoa existe, tem chance. Ô, Mari, quero te fazer uma pergunta, assim... Polêmica. Não é polêmica não, mas é uma pergunta que a gente precisa entender isso aí. Mulher tem que fazer musculação.
Muita. Ponto. Desenvolva. Tá. Convença-me. Discorra. Aí, ó. Porque Mulher a Fernanda precisa faz de bike, massa mas magra. cadê? Não, mas eu... bike? Não, calma. Calma, Ó, a pessoa querendo me jogar na lama, tá vendo, gente? Já denuncio logo. Não é, tá? Eu sou uma entendeu? pessoa esforçada, juro. Eu pedalo todo dia, mas eu também faço outras coisas. Mas assim, mulher tem que fazer musculação, né? A gente precisa fazer nossa poupança de músculos, né? Então, esse é um tema que vem ficando bem em alta hoje em dia, Por até isso na que eu rede trouxe ele pra cá. social, né? Sim. A gente tem algumas autoras aí despontando. Não sei se vocês conhecem o trabalho de Stacey Sims. Não, Não, mas é eu da vejo área você mais falar ali de sobre treinamento. isso. Tá tudo A bem. gente conhece Mariana Mosca. Me sigam. Mariana Mosca. E aí, o que acontece? Nada se compara à musculação em relação ao trabalho que a gente tem no treinamento resistido para ganho de massa magra. E hoje em dia, a gente entende a massa magra quase como um tecido endócrino. Ó, chama ela pra cá. Chama, gente. O que a Paulina tava sentada nessa mesa? Só no próximo episódio. Porque vai participar, a massa magra participa de uma forma muito ativa em vários processos do nosso metabolismo. Então, até para uma pessoa que queira, eu só quero emagrecer, não me importa ficar Sarada. Não me importa botar um biquíni e passear em Búzios. Não me importa, eu só quero ficar magra dentro do peso e ser feliz assim. Você precisa de musculação. Desculpa, você precisa de musculação. Você precisa de musculação. Para nós, mulheres, que vamos passar por um processo de transição hormonal, de menopausa e vamos sofrer em vários sentidos, mas bastante também na questão da densidade óssea. Sim, sem dúvida nenhuma. A massa magra, o treinamento resistido, é um dos principais remédios para a gente conseguir trabalhar nessa formação ali de osteoblastos, toda essa alteração que acontece no tecido ósseo durante o processo de envelhecimento. Então, qual é um dos grandes problemas de uma idosa cair? Fratura óssea. Sim, sem dúvida. Então, uma mulher que tem uma maior massa magra, uma boa quantidade de massa magra, ela tem ossos mais fortes e ela também tem mais força e agilidade também, né? para as atividades do dia a dia. Do dia a dia. Então, e é do dia a dia real, né? É levantar do você sofá, tá aqui, né, gente? Minha avó estivesse aqui, minha avó vai fazer 100 anos. Ai, meu Deus. Fofa, em fevereiro. E ela sempre foi muito ativa, não fazia musculação, né? Nessa época nem se falava. Hoje em dia, obviamente, ela tá precisando de ajuda para levantar. Mas o que a gente vai precisar no nosso envelhecimento? Força para fazer atividades básicas. Só que você vai querer começar a construir isso, igual a gente vê. Nunca foi pra academia com 65 anos, começa a fazer fisioterapia. Então a gente tá em tempo. Agora é a hora da gente agachar com carga, de fazer exercícios com carga, para que a gente tenha uma velhice saudável, com autonomia. Tem um vídeo sensacional da pastora Thalita, que ela fala assim, eu gosto de ir pra academia? Pereira. Não. Mas eu quero ir pra academia todo dia porque eu quero levantar sem gajuda. Eu acho sensacional. Sensacional. Mas eu penso que, por exemplo, a minha avó tem 96 anos também. Minha avó sobe a escada da minha casa. Eu acho assim... Sensacional. Fantástico. Sem ajuda. Sem ajuda. Ela não admite pegar... que bote ela numa bengala, por exemplo. Oh, nossa, mas é isso que fez ela... está de essa pé teimosia hoje. que faz ela estar de pé. Aí eu falo assim, vó, bota uma bengalinha, vó, porque você já tá meio... ela... Que? Minha filha, ela quer... Se ofende. Ela se segura ali, mas é assim. Se ofende. Só que eu penso que a vida também que elas levaram, né? Assim, então pensa, não tinha máquina de lavar. Claro, é outra coisa. Hoje em dia, outra vida, é o que você falou no início. Se não malhar... Hoje em dia, você precisa se colocar nesse ambiente. Porque ele não existe mais. É um ambiente facilitado, né? Entendeu? Antigamente era a pessoa ia pra escola. É outra coisa. E ainda nessa pegada da musculação... E é pra treinar forte, tá, gente? É pra treinar forte. É cavalaria. Ela chama o povo dela da cavalaria. E as pessoas olham meio assim, do tipo... tipo, Graciane, você não... Eu falo, não, gente, você não pode. Se você não usa hormônio, você pode treinar igual um cavalo muito forte, que, tipo, o máximo que vai acontecer é você ficar durinha. Vai por mim. Não, você vê, Mariana, ela é toda feminina, né? Assim, né? Delicada. Treino pra caraca. E treina pra caramba. Então é só Treino com bomba, né? Ainda fala bomba? Fala bomba, né? Ô, Mari, ainda na pegada da musculação. Crianças, adolescentes podem treinar musculação. Podem treinar musculação. Vocês escutaram o que eu tô falando aqui, gente? Treinar. Podem Crianças. treinar. Com, obviamente, uma pessoa lá de supervisão. Mas existem exercícios adequados para crianças. Então, eu penso o seguinte. O mais importante na infância é também a gente desenvolver socialização, habilidades motoras. Então, por exemplo, eu fui pra academia
muito nova, com 13 anos. Não é que não possa, pode, inclusive é recomendado, crianças também. Mas eu acho que só não pode tomar o espaço do esporte. Então, que o meu filho de 12 anos, ele tentou academia, mas ele não curtiu. Não curtiu. Mas tudo muito bem, do futebol, né? Futebol, mas assim, a ideia de apresentá-lo à musculação para fortalecimento mesmo. Mas ele acha chato. Sim. Não tá na hora ainda, né? Não tem maturidade. Não é. Exatamente. Mas assim, é importante a gente falar isso, porque o adolescente, o menino principalmente, ele tem um momento que ir pra academia pra ele é muito necessário. É necessário pra saúde mental, é necessário pra autoestima, né? É muito necessário. E ainda existem muitas mães com medo, né? Talvez, acho que isso antes, né? Há algum tempo atrás, isso era meio... Não pode e tal. E ainda existem alguns médicos que não recomendam, né? Paulinha pode me corrigir daqui a pouco, no próximo episódio. Mas existe uma fase do desenvolvimento onde as crianças podem... Os adolescentes podem ir, né? Então, havendo esse não há contraindicação sob supervisão. Sim, e nem existe essa questão de, esse exercício não pode. Só que é a grande questão da consciência corporal, que infelizmente é algo não trabalhado como deveria ser nas academias. Então, a grande questão pode agachar, pode fazer levantamento terra, pode fazer cadeira extensora, só que exercício de musculação tem técnica. Claro, óbvio. Né? E essa base da técnica que precisa ser trabalhada antes da gente colocar chegar carga. Lá. Então, assim, não posso sobrecarregar uma técnica ruim. Então, é como se eu estivesse construindo... Eu sempre faço essa analogia. Como se eu estivesse construindo uma casa num terreno arenoso. Vai desmoronar. Em algum momento vai cair, Em algum momento vai cair. Então, eu não posso... E qual é a questão do jovem? Ansioso, quero resultado. Faz de qualquer jeito. Não, eles querem eu não tô falando, gente. Eu tô apostando a corrida faz lesão, né? Exatamente. Porque não teve nem tempo de fazer todas as adaptações ali nos ligamentos, nos tendões e toda uma questão de sobrecarga e de entendimento mesmo da técnica do movimento até conseguir colocar peso. Não, sai colocando peso. Sei porque eu fazia isso, não. Claro, óbvio. Entendeu? E é o que E agora com essa história de academia no prédio, né? É uma grande facilidade, sem dúvida nenhuma. Sim. Mas também é uma autonomia que a gente tem que estar de olho. Porque eles querem ir sozinhos e fazer o que quiserem, acho que a grande né? questão para mães que super vale a pena incentivar as crianças e adolescentes a fazerem musculação também. Ter uma pessoa para ensinar. Eu acho que tem que ter uma pessoa. Eu também acho que precisa. Eu oriento que tenha sempre. Sim. Porque senão se perde, né? O movimento se perde e pode fazer lesão e exatamente. E aí eu não acho que é interessante pra ninguém, né? Ai, que maravilhoso esse tema, né? Mari, conta um pouquinho pra gente da sua comunidade. É comunidade? Consultoria? Consultoria, gente, que é muito fantástica. Conta um pouquinho pra gente antes da gente encerrar. Fala. Conto. Eu tenho uma consultoria de treinamento... Só tendo mulheres hoje em dia. Então, eu tenho uma consultoria de treinamento físico para mulheres. E eu atendo mulheres nas mais variadas faixas, mas assim, não atendo adolescente. É a mulher mais madura. Mulher. E a gente ajusta o treino dentro da consultoria de acordo com a realidade da pessoa. Então, você vai treinar em casa, você vai treinar na academia. Gente, peraí que eu vou contratar. É maravilhosa. O treino dela minutos, exatamente. Eu preciso fazer propaganda, porque, gente, ela me tirou da inércia. Ela tá inércia detalhista. E é uma metodologia. E isso funciona online? Como é? Eu tenho um aplicativo de treino. E aí a prescrição vai dentro do app. A gente ajusta pra você, de acordo com a sua anamnese. Gente, sensacional. Mulheres parece que ela tá com você. Então, mulheres assim, treinam. essa facilidade da Mari, principalmente nesse pós-parto, né? Que é uma faixa, assim, da diástase, da mulher ainda tentando se redescobrir, se reencontrar, né? O corpo muda, esse corpo não vai voltar a ser o que era antes, né? Mas tem como muito melhorar, né, Mari? E assim... vou puxar a sardinha. Porque depende, né? Eu tenho mulheres que ficaram muito melhor depois de duas gestação do que antes. Pode ficar, assim, ainda mais bonita, né? Aquele corpo de antes, eu falo que nunca mais existe nem a mulher, mas tem um próximo corpo exatamente. Que você vai construir. Exato. É uma então, nova não é uma questão de voltar ao que era, mas é uma questão de você estar no momento presente, sempre buscando evoluir, melhorar. Muito legal. Exatamente. Fala pra gente seu Insta, Mari.
@Mariana S. Mosca. S. Mosca. Tem um S. Gente, é chique mesmo, tá? Esse app dela, gente, é um negócio que assim, você parece que ela tá malhando com você. O movimento gente, se aprende que muito. sensacional. Sabe o que é E legal? É maravilhoso. Também outra coisa que... Porque assim, a gente trouxe a questão ali do personal, né? Principalmente pra, talvez, uma criança, adolescente. Só que tem um investimento pra você achar um bom Super. profissional presencial Sim. e conseguir malhar 5 vezes na semana, porque tem isso também, gente. Não é pra malhar 2 dias. Não, é todo dia, É todo né? dia, é escovar dente, é isso aí. higiene, igual a gente falou. Isso aí. Então, o app, ele tem essa vantagem. vantagem de a pessoa malhar todo dia. Peraí, vou contratar, depois eu conto pra vocês, E né? pra mãe, por exemplo, que tá ali, não vai sair, não quer sair de casa, É não isso vai, aí. não vai pra academia, mas Ajustamos pro Você consegue espacinho fazer o dela. espaço. É em Que casa. Olha, gente, isso achei é sensacional a ideia. fantástico. Muito legal, muito legal. é muito maravilhoso, olha, muda a vida. Muito bem, Mari, muito obrigada. A gente Eu que amou. agradeço. Vamos treinar com consciência a vida inteira. Pronto. Pra sempre. A prescrição É é pra isso vida aí, inteira. é isso. Pra sempre. Muito obrigada. Não tem fim. Eu que Sigam agradeço. Mariana Mosca lá no Instagram. Contratem aí a consultoria. Já vou contratar já. E bora malhar, né? Bora treinar, né, Larissa? Bora. Vamos voltar pra... Larissa, o quê? Foi morar no mato. Como já diz a viu, Mari, né? só volta. Só volta. Só Pensa volta. não, só Um volta. beijo, gente. Tchau, Um beijo, tchau. gente.